1 Samuel 17, verso 33. Diz o seguinte: Porém Saul disse a Davi: Tu não poderás lutar contra esse filisteu. Aqui é o episódio que Golias está vindo afrontar o exército do Deus vivo. E constantemente, diariamente, ele vinha afrontando o povo de Deus. E nenhum deles se levantaram contra o filisteu. E aí diz então o texto que Davi quer se posicionar e lutar contra esse gigante. Porém Saul disse a Davi: Tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço. Ou seja, ele é moço. E ele é guerreiro, experiente desde a mocidade. 34. Então Davi disse a Saul: Teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava. Eu arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai e o Senhor seja contigo. Até aí. Você notou aqui nessas duas descrições que nós temos da pessoa de Davi, desde desta separação que Deus fez para ungí-lo como rei, até esse episódio aqui de enfrentar o gigante Golias, você percebe que a Escritura ela concorda no seguinte ponto, aonde diz que ele era moço, ou seja, ele não era um homem, não era um homem já formado, ele era garoto, jovem, moço. Por que é tão importante falarmos sobre isso? Davi era um moço. Quantos anos provavelmente Davi tinha diante deste cenário aqui de Golias? Nós não temos a idade dele com precisão, mas com o auxílio das Escrituras nós podemos ter pelo menos um referencial de quantos anos mais ou menos Davi possuía diante deste cenário. Como que nós podemos saber? Números, por exemplo, capítulo 1, verso 3, diz que as pessoas, os homens, só poderiam ingressar no exército com 20 anos de idade. Com 20 anos eles podiam então fazer parte do exército. Então provavelmente aqui Davi estava abaixo de 19 anos de idade. Um guerreiro, um homem valente, que possuía inúmeras habilidades, coisa que nós não vemos em meio à nossa juventude. Coisa que nós não vemos em meio a muitos homens barbados, que não possuem habilidades, que não possuem nenhum temor a Deus, como Davi possuía. Então, provavelmente, Davi estava abaixo aqui de 19 anos, como o próprio texto em 1 Samuel, verso 33, também diz isso. Embora a Bíblia o descreva como moço, mas ele já era um homem, já era um guerreiro, já era um valente. É óbvio que Davi não tinha toda a maturidade que ele deveria ter com 20 anos de idade. É óbvio. É óbvio que o Davi de 40 anos, com 40 anos, era infinitamente melhor comparado com aquele Davi de 20 anos. Mas quando nós comparamos o Davi com menos de 20 anos, com 19 anos, quando nós comparamos esse Davi, ele é muito mais homem do que muita gente com 40, 50, 60, 70 anos de idade. Esse jovem, esse moço com 19 anos ou menos, era infinitamente mais homem do que muita gente hoje. Talvez você pense que essa pregação é somente sobre criação de filhos. Sim, nós podemos aprender muito com isso. Porque a maneira como você educa os seus filhos, você vai abençoá-los lá na frente ou não? Você vai trazer refrigério, bênção, consolo sobre a vida dele lá na frente ou não? E para que ele tenha a bênção de Deus sobre ele, ele precisa ser conduzido pelas Escrituras. A sua vida, o seu ensino, deve estar pautado nas Escrituras. Não é num psicólogo, não é num palestrante de autoajuda.
É nas Escrituras. Por isso é tão importante você estar atento à palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. Para que realmente a sua casa esteja alicerçada nas Sagradas Escrituras. Para você que é um pai, o que é ser um homem de verdade? Você sabe, meu irmão, o que é ser um homem de verdade? Você sabe, minha irmã, o que é ser uma mulher de verdade? Mas não aos olhos da mídia, não aos olhos desta cultura, mas aos olhos da Escritura. Com base nas Escrituras, você sabe responder o que é ser um homem de verdade? O que é ser uma mulher de verdade? É muito importante que você entenda a antropologia bíblica, o estudo do ser do homem. Quem é um homem à luz das Escrituras? Quem é um homem? Como a Escritura nos define? Porque se você for olhar para a sociedade, filósofos como Rousseau e por outros aí, eles vão dizer que o homem ele é bom em si mesmo. Isso vai numa contramão das Escrituras. Afronta as Escrituras. Porque a Escritura diz que nós somos pecadores, que nós somos depravados, da planta dos pés ao alto da cabeça. Então nós não podemos ficar com filósofos, nós não podemos ficar com esta cultura, nós precisamos ficar com as Escrituras. Por que é tão importante? Porque se você não sabe o que é ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, como você vai exigir isso de seus filhos? Se você não sabe o que é ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, como você exigirá de si mesmo o que fazer, como se posicionar, qual caminho tomar? Então você precisa saber, primeiramente, o que é ser um homem de verdade, para que você possa então exigir e esperar algo de seu filho e instruí-lo na verdade. Ou seja, você precisa ter uma definição. O que é um homem? Jovem, você sabe o que Deus espera de você? Você que é jovem e está me ouvindo, você já parou para se perguntar o que Deus espera de mim? Porque hoje, com essa cultura que nós vivemos, os jovens, nós vemos jovens com 20, 30 anos. Barbados. Que não têm uma responsabilidade na vida. Que não sequer sabem o que irão fazer de sua existência. Como pode ser assim? Por que chegamos a esse absurdo? Por que chegamos neste ponto onde parece que os anos vão se passando e não há habilidade, não há nenhuma maturidade? Nós precisamos olhar para a Escritura. Olharmos para a Escritura e orientarmos a nossa casa segundo as Escrituras. Por isso, meu irmão, não importa qual seja a sua idade, não importa se você é jovem, se você é adulto, não importa quantos anos você tenha. Essa palavra vale para mim e para você. Essa pregação é para nós, para todos nós, porque afinal de contas, todos nós precisamos e existimos para a glória de Deus. Precisamos saber o que Deus espera de nós. Como servir a Deus? O que é ser um homem de verdade? O que é ser um homem que teme ao Senhor? Para você, minha irmã, o que é ser uma mulher que teme a Deus? Que ouve a voz do Senhor, que é guiada pelas Escrituras, pela palavra do Senhor. Então a pergunta que eu te faço é: o que é ser um homem? O que é ser uma pessoa completa? E aí eu quero, à luz do ensino aqui da vida de Davi, abordar apenas 3 princípios. Primeiro, você percebe que Davi era jovem e já trabalhava duro. A Escritura foi enfática ao dizer isso, que Davi era moço e já trabalhava duro. A Escritura anuncia que Davi cuidava das ovelhas do pai, Davi sabia tocar harpa, Davi era habilidoso com a funda e ele era sisudo em palavras. Um homem firme em palavras. Tinha conhecimento. Assim, a Escritura define Davi, moço, cheio de habilidades. Coisa que nós não podemos cobrar hoje de nossos filhos. Coisa que muitos de nós não cobramos de nós mesmos. Possuirmos habilidades, crescermos em conhecimento. Porque, meu irmão, se você não buscar o conhecimento, não importa quantos anos se passam, você continuará a mesma pessoa. Para você progredir, você precisa buscar o conhecimento. E a primeira coisa é desejar o conhecimento. Não tem como você ensinar alguém se aquela pessoa não ama o conhecimento, se ela não deseja o conhecimento. Esse é o primeiro passo para se obter conhecimento. É desejar, querer conhecer. E a Escritura diz que esse homem, esse moço,
trabalhava desde cedo. Hoje o trabalho para muitos é a partir dos 20 anos, né? Quando começam cedo. Engraçado que quando você olha para os nossos avós, ou para os nossos pais, começaram cedo. Não tinham essa possibilidade. Com 17, 18, 20 anos. Não, começavam cedo. Cedo já iam para o campo ajudar o pai. Um dos objetivos de ter muitos filhos era justamente já ajudar na lavoura, ajudar no trabalho braçal. E os filhos estavam lá com 7 anos ajudando seus pais. Ou seja, se esforçando. Ah, mas isso não dá, né, pastor? Hoje não dá. Vamos ver o que Davi fazia aqui. 1 Samuel 17, 20. Veja o que o texto diz. Davi então se levantou de madrugada. De madrugada. Hoje madrugada para muitos jovens, para muitas crianças é meio-dia, né? Isso já é madrugada. Isso já é madrugada. Pense bem. Certa feita um jovem falando para mim que ele acordava às 10 horas da manhã, que o dia não dá. Eu falei, bicho, é óbvio que não dá. Acordando 10 horas da manhã, cara. Você acorda 5 horas da manhã, o dia já não dá, mas você acordar às 10 horas, cara. Ah, eu já falei para ele, como é que você vai arrumar uma mulher? Como é que você vai casar? Só se for uma louca para abraçar uma ideia dessa. O camarada não levanta cedo nem para trabalhar? Impossível. Davi se levantava de madrugada e, deixando as ovelhas com um pastor, pegou tudo e partiu, como o pai havia dito, né? Como Jessé lhe havia ordenado. E chegou ao acampamento quando o exército estava saindo para se posicionar para a batalha. De tudo isso aqui, o que eu acho mais fenomenal é o final do verso. Melhor, nós vamos ter ele depois aqui. Em meio a gritos de guerra. E vai falar que Davi era um homem que se consagrava a Deus. Cheio de Deus. Isso era uma das maiores habilidades, maiores características. Então diz o texto que Davi se levantou de madrugada para trabalhar, para executar uma missão. E essa não é a história apenas de Davi. Essa é a história judaico-cristã. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos isso. Porque na Escritura não há esse meio termo que nós temos hoje. Criança, adolescente e adulto. Não tem na Escritura. Ou você é moço, ou você é homem. Acabou. São esses dois pontos. Porque hoje a adolescência virou a época de fazer bagunça, né? A eterna Disneylândia, que muitos não saem dela. Com 40 anos ainda vivem uma eterna Disneylândia. Porque seguem a cultura. Olhe, por exemplo, para Samuel. Começou literalmente desde pequeno a trabalhar. Trabalhava desde pequeno. Olhe, por exemplo, para Daniel. Dizem os estudiosos que Daniel ele foi deportado para a Babilônia, provavelmente com 14 anos. Sabe o que a Escritura diz de Daniel? Como era esse jovem? Ele era cheio de conhecimento e competente para trabalhar. Com 14 anos, cheio de conhecimento e competente para trabalhar. Olhe para Jesus. Ao completar 12 anos, ele está debatendo com adultos conhecimento das Escrituras. Mas nós ouvimos constantemente, num país como o nosso, essa falsa ideia, esse falso ensino, que nós não podemos exigir nada de nossos filhos, que há uma idade, uma certa idade que nós não podemos cobrá-los de nada. Ou seja, que há um tempo apenas para curtir a vida. Ou seja, a juventude não passa de uma eterna Disneylândia. Nada de exigências. E o problema é que muitos carregam isso. Talvez você não exija nada de seus filhos hoje, é porque você também não foi exigido. Nada se cobrou, então você acha normal. E nós precisamos cobrar os nossos filhos. Nós precisamos prepará-los para o amanhã. Nós precisamos instruí-los, na verdade. Eles acham então que a juventude é época apenas de se divertir. Irmão, o autor de Eclesiastes capítulo 3, ele diz que há tempo para todas as coisas. Então eu não negligencio que há tempo para nós nos divertirmos. Isso vale para tudo, para o seu filho e para você. Não tem como você ficar o dia inteiro no celular, a não ser que você trabalhe com isso. Mas você vai ficar o dia inteiro no celular? Como que você vai avançar? Como que você vai crescer? Impossível. Não tem como. Há tempo de lazer. Há tempo onde nós aproveitamos. O problema é que as pessoas querem fazer da vida inteira
um lazer. Quando você vive assim, você se depara com a infelicidade. É óbvio. Será mesmo se a juventude é uma eterna Disneylândia? Não. Pelo menos à luz das Escrituras, não. A juventude não é uma eterna Disneylândia. É época de aprender, é época de desenvolver habilidades. E por que não trabalhar? Por que não? Nós devemos ensinar os nossos filhos. Nós temos o hábito, né, que hoje para nós, na sociedade que nós vivemos, o trabalho é uma opressão. O trabalho é uma opressão. Você colocar algo para o seu filho fazer é como se você fosse um demônio. É um absurdo. Engraçado que os nossos filhos não podem trabalhar. Você não pode delegar a eles funções pequenas, como recolher a sujeira do cachorro, colocar um lixo na rua, varrer uma casa, ajudar ali. Não pode. Mas ele pode ser vagabundo, ele pode vender drogas na rua, ele pode roubar, ele pode traficar, mas ele não pode trabalhar em nosso país. Essa é a vergonha. E muitos se acostumaram com isso. Nós não podemos nos acostumar com isso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Então, as mínimas coisas que você transmite a ele, exige dele que ele faça, enfatize, isso é um trabalho. Para que ele se familiarize com isso. Porque amanhã ou depois ele vai ter que trabalhar. E muitos jovens hoje, muitas pessoas, não conseguem sequer ficar um dia no trabalho. Sabe por quê? Nem meu pai fala comigo assim. Eu não engulo sapo. É mesmo? Ele diz que você não tem que engolir sapo não, filho. Você precisa de trabalho, você precisa sustentar alguém, a casa, os filhos e a mulher, você engole um boi. Você não engole nem um sapo não, engole um boi. Se for homem de verdade, se for macho de verdade, se assume o compromisso, você aguenta o que for. Ou você vai ser um empreendedor, abre o seu próprio negócio. Que as pessoas acham que vão melhorar. E é óbvio que nós sempre enfatizamos, abre mesmo o seu próprio negócio. Só que ele acha que ele não vai ter ninguém para perturbá-lo. Meu irmão, cada cliente é um patrão. Se você quer avançar, é assim. Cada cliente vai ser um patrão. Porque muitas pessoas estão dispostas a trabalhar duro o dia inteiro, mas não estão dispostas a pegar um livro para ler. Porque estudar dá trabalho. Estudar é pesado. Muitas pessoas estão dispostas a fazer qualquer outra coisa, menos pegar um livro para ler. E nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós vivemos nesta cultura. Parece que livro para nós é como se fosse apresentado um demônio. Nós vivemos assim. Ora, se você perguntar quantos livros você leu na escola, às vezes as pessoas me perguntam, bicho, eu não lembro de nada, nem lembro que dava esse livro para ler. Eu fico surpreso quando alguém diz, não, lá na escola nós líamos livro tal, não sei o que. Eu falei, bicho, na minha época, então, não sei, acho que eu era um retardado. Possível que eu nunca me deram um livro que eu me lembre. Como gente, eu não me lembro de ter lido lá na escola. Fazia as atividades lá. Mas nós temos uma aversão total. Olhe, por exemplo, como eram os ensinamentos antigamente. Passavam-se de geração para geração. Os pais instruíam os filhos. Ou seja, eles aprendiam um ofício desde pequeno. Se o avô executava um trabalho, o filho aprendia aquele trabalho, o neto aprendia, o bisneto aprendia. Pastor, mas e aí? Como é que eu vou saber se o meu filho vai querer ser isso? Ter a mesma profissão que eu? Eu não sei se ele quer. Ótimo, mas melhor. Se ele não quiser, quando ele chegar com 16, 17, 18 anos, ele não quiser seguir a sua profissão, ótimo, mas ele já tem uma profissão. Ele já seguiu algo, ele já aprendeu algo. Coisa que muitos jovens hoje não sabem. Eles não conseguem nem executar a mesma missão. Ou seja, eles não conseguem fazer aquilo que o pai faz há anos. Porque o pai não ensina. Então nós precisamos transmitir isso. Que eles aprendam o ofício desde pequenos. Se amanhã depois eles quiserem seguir para outro rumo, que sigam. Mas pelo menos eles já têm uma formação. Pelo menos eles já têm de onde tirar um sustento para a vida deles. E eu garanto, se você faz algo há muitos anos, se você faz para Deus, para a glória de Deus, você faz com excelência. E se você faz com excelência, você abençoa vidas. Então nós existimos para a glória de Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o próximo como a nós mesmos. Então se eu faço algo para a glória de Deus, eu estou vivendo para Deus e amando a Deus. E se eu executo o meu trabalho com qualidade, com eficiência, eu estou abençoando pessoas. Estou obedecendo ao segundo mandamento, de amar o meu próximo.
é que o nosso país ele foi influenciado, muito influenciado, principalmente por regimes comunistas. E esses governos, de um certo modo, eles movem o povo a essa obrigatoriedade da escola, que muitas vezes é um caos. Muitas vezes é um caos. Nós temos aqui professores em nossa comunidade. Então, em hipótese alguma, eu estou dizendo que o trabalho deles são inúteis. Não, claro que não. Porque eu sei, assim como existe muitos pastores safados e pilantras, que executam o seu trabalho de qualquer maneira, também. Isso não é o problema da classe pastoral. As pessoas acham que é da classe pastoral. Só a classe pastoral é safada. Não, isso é o problema do homem, da raça humana. Então, da mesma maneira que tem um padre safado, tem um pastor safado, você tem um professor safado, todas as categorias tem. Mas há pessoas que fazem o seu trabalho por vocação. Elas acreditam naquilo que ela, de uma certa maneira, ela foi chamada para executar aquilo. Então eu vejo isso aí, conversando com esses irmãos e essas irmãs, que muitas vezes querem ensinar de verdade. Porque antigamente a escola era para instruir, né, para ensinar. Hoje a escola se tornou um local de doutrinação. Doutrinação, onde as crianças vão para ser doutrinadas. Ou seja, para virar massa de manobra mesmo. Porque aprender eles não podem aprender. Por isso que nós vemos a cada dia mais novos, com 12, 13 anos, aprendendo absurdos. Porque quem está aprendendo em aproveitar esta vida, e você me entende o que eu quero dizer, é óbvio que não vai estar preocupado em aprender algo útil, né? Para saber como que um país vai avançar, o que um país precisa. Ele está preocupado em curtição, que é isso que o governo faz de todas as maneiras, né? Estamos aí lutando para mudar isso, que há mais de 15 anos ficou aí. E há uma briga constante. Vamos demorar. Temos que orar para mudar isso mesmo. Mas aí você vê esses homens, esses professores, lutando para ensinar o que é certo. Muitos são confrontados. Muitos são disciplinados. Porque eles precisam seguir uma cartilha. Aí você olha. Você pega lá, o cara saiu da faculdade com 18, 25 anos. Tem um canudo na mão. Mas não sabe apertar um parafuso. Mas está orgulhoso. Está orgulhoso. Com 18, 25 anos não sabe apertar um parafuso. Não sabe nada na vida. Você é contra a pessoa estudar? Não. Você foi vocacionado para algo que você precisa fazer, que faça mesmo. Que faça. Mas olhe, se você vai, por exemplo, para a porta da faculdade hoje, com esse recesso, né? Mas há algum tempo, aqui mesmo na cidade de vocês, tinha ali, né? Você passava ali, você não sabia se era uma faculdade ou se era uma balada que estava tendo ali. Esses são os profissionais de amanhã. São os profissionais de amanhã. E as pessoas acham normal. Meu irmão, por que pense comigo? Se uma pessoa foi chamada, por exemplo, ela tem uma vocação para ser um advogado, por que ela não pode chegar no escritório de advocacia e buscar aprender com aqueles homens e mulheres que estão ali há anos? Ora, se eu creio que eu fui vocacionado para isso, por que eu não posso já me assentar e aprender com as pessoas que vieram antes de mim? Não, ele tem que esperar chegar à faculdade. Aí ele sai da faculdade e ele não sabe nada. Aí ele precisa quebrar mais muitos anos para poder aprender com aquelas pessoas que realmente sabem. É muito engraçado. As pessoas vão fazer administração de empresas. Né? Hoje acho que já mudou o nome. Né? Estou ficando velho, né? Mas na minha época chamava-se administração de empresas. Aí o camarada enviava o filho para a faculdade, o pai era um empresário, um baita do empresário, enviou o seu filho para aprender administração de empresa, um professor que nunca sequer abriu uma lojinha na vida. Olha para você ver que genial. Olha que genial. O cara é um baita empresário, um baita administrador, longos anos no mercado, enviou o filho dele para aprender com um camarada que nunca abriu nem sequer uma bomboniere. Mas, totalmente orgulhoso. Meu irmão, na Bíblia você não tem esse termo adolescência. Ou é menino ou é homem. Isso nasce em 1898. Um psiquiatra americano. Ou seja, para ele esse é o período de fazer besteira. Não ter responsabilidade. Aí nós não entendemos porque o nosso país vive essa miséria. Aí nós não entendemos. A começar pelas músicas, né? Pelo estilo de música. Ouça. Não, se você para, você precisa fechar os vidros mesmo assim. O inferno parece que invade o seu carro, né?
um nível de música que é assustador. Mas por quê? Se você não tem uma cultura, se você não tem nenhum padrão, qualquer lixo serve. E essa miséria. Nós vemos a desgraça e a miséria em todos os lugares. Na música, na arte. Nós vemos isso aí. Engraçado que quando você olha, por exemplo, para a cultura judaica, havia ali algumas cerimônias. Dentre elas, o Bar Mitzvah. Havia essa cerimônia ali. E é óbvio, né? Isso era chamado do filho do mandamento. É óbvio que havia outras implicações desta cerimônia, mas uma das principais dentro dessa cerimônia era justamente marcar o passo desta vida, vamos dizer, de criança para adulto no meio daquele povo, no meio do povo judaico. Como assim? O homem era considerado ali a vida adulta com 13 anos e a mulher com 12 anos. E eles já se passavam a ser responsáveis diante da comunidade judaica. Ou seja, naquele dia, quando eles completavam 13 anos, os meninos, eles iam ler a Escritura, iam ler a palavra de Deus. E agora eles já não estavam mais debaixo da tutela de seus pais. Já eram responsáveis pelos seus atos dentro da comunidade, dentro da cultura. Hoje um camarada com 25 já não sabe nem o que ele está fazendo. Você imagina com 12, 13. Pastor, mas isso é lá. Isso não existe. Você pega, por exemplo, Paul Washer, grande pregador do Evangelho. Ele diz que no Peru, homens com 12 anos, constituíam família. Sabe por quê? Porque eram homens de verdade. Não eram molengas, não eram frouxos. Eram homens de verdade. Sabiam o que era assumir uma casa. O que era ter ali uma mulher ao seu lado, filhos. Eram responsáveis, eles sabiam que a casa, o sustento da casa dependia deles. Por isso eles podiam enfrentar e entrar no relacionamento. Porque eram homens de verdade. Não era um bando de saco de batata, eram homens. Sabiam das implicações, das consequências das escolhas. Por isso estavam ali firmes. Mas você olha para o nosso país, acabou com 20 anos, não saiu ainda. Não saiu da barra nem da saia. Como é que vai ser? Então, meu irmão, por isso que se a sua definição do que é homem está errado, a sua exigência também será errada. Por isso é importante você ter uma definição correta do que é ser um homem de verdade, do que é ser uma mulher de verdade, para que então você exija isso de seus filhos e exija isso de si próprio. Porque não importa de quem você ouviu e de quem você recebeu o ensinamento. Mas meu pai me ensinou assim. Sim, você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Nunca nós vamos discordar disso. Mas se o que o meu pai e minha mãe disse vai totalmente contra as Escrituras, eu esqueço o que eles disseram e fico com as Escrituras. Eu busco as Escrituras e a minha vida será pautada por ela. Então não importa quem disse algo para você. Não importa se foi a cultura, não importa se foram seus pais, não importa quem seja. Se não é aprovado pela Escritura, rejeite. Qualquer coisa. Não é a Escritura que tem que se dobrar diante da sua experiência. É a sua experiência que tem que passar pelo crivo da Escritura. Se a sua experiência não foi aprovada pela Escritura, descarte. Qualquer que seja ela. Não importa qual seja. É mais ou menos se você pensa que você está dirigindo um carro 1.0 e você está com um carro 2.0. Se você pensa que está num carro 1.0, você não vai pisar fundo. Mas você sabe, não, eu estou num carro 2.0. Vou pisar, o bicho vai andar. É exatamente isso. Se você não sabe o que é um homem de verdade, você também não vai saber a exigência que deve ser feita. Por isso, não pense que nós somos esta coisa molenga. Nós não somos esse vasinho de cristal que estamos acostumados a ser. Ou pelo menos que a sociedade quer nos fazer acreditar que somos. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem de Deus. E que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então nós não podemos ser esta coisa frouxa. E nós não podemos ensinar os nossos filhos a serem frouxos. Porque se você lembra aqui, a Escritura, sabe como que Davi matou Golias? Muitos ficam com a pedrada, né? Não. Davi decapitou Golias, se você não leu a história. Davi arrancou a cabeça de Golias. Este foi o cenário. Imagine os crentes hoje.
que são tudo um bando de frouxo, não pode defender nem a esposa, não pode defender nem a mulher, os filhos. Como é que vai ser? O cara ele acha que ele não pode defender sequer o bem mais precioso que Deus colocou nas mãos dele. Hoje não se pode exigir nada dos nossos filhos, nem sequer de muitas pessoas. Não se pode exigir nada. Por exemplo, tocar. As pessoas acham bonito. Mas quanto de fato estão dispostos a pagarem o preço? Porque para você tocar bem, você precisa no mínimo 1 hora por dia de estudo. No mínimo, 1 hora por dia de estudo. Você não faz isso, dificilmente você irá tocar. Se você quer cantar bem, você precisa fazer aula, você precisa treinar, você precisa se dedicar. Para tudo na vida é assim. Se você quer fazer um trabalho com excelência, você precisa de dedicação, de esforço árduo. Mas nós aprendemos com a nossa cultura que nós não podemos exigir nada de nossos filhos, que nós não podemos cobrá-los, porque afinal de contas, eles irão crescer frustrados. Vão precisar de psicólogos. Aí os cristãos abriram mão das escrituras para serem conduzidos por psicólogos, para ouvir uma cultura. O camarada que vai ensinar como você deve conduzir a sua família. Que quando você para e olha para a família dele, a maioria tem filhos aí completamente revoltados, afundados em bebidas, drogas e muitas outras coisas. Mas o cristão achou melhor seguir a cultura. O cristão achou melhor seguir o psicólogo. Um palestrante de autoajuda abandonou as escrituras. Porque a escritura diz que nós devemos disciplinar os nossos filhos. Quando eu digo disciplinar os nossos filhos, eu sei que muitos já vão dizer, mas não sei quem é um demônio. Ele pode ser um demônio. Mas a escritura diz que nós temos que discipliná-los em amor. Que nós temos que instruí-los, na verdade. Que nós temos que cobrar, que nós temos que formá-los como homens de verdade. Aí você escolhe, ou fica com a cultura ou com a escritura. Mas o resultado da cultura nós já temos visto em nosso meio. Um bando de criança, de jovem revoltado, angustiado. Muitos buscando o suicídio, porque vivem uma vida infeliz. Que nunca ouviram um não de seus pais. Um dia uma mãe em lágrimas dizia isso. Que uma das piores coisas que ela fez na vida foi justamente não ter dito um não para o seu filho. Porque com 18 anos ele foi ouvir o primeiro não, entrou em depressão. Porque afinal de contas a mamãe nunca disse não para ele, o papai nunca disse não. A vida é dura, a vida é difícil. E você precisa ensinar isso para os seus filhos. Nós precisamos estar cientes disso. A vida é extremamente difícil. Porque, meu irmão, se você não ensinar, a vida não vai amaciar. A vida não vai pegar leve. Você precisa instruir. Então, o resultado deste pensamento que nós temos hoje, desta cultura, vai ter uma consequência. E nós já temos visto. Gente molenga, fraca, preguiçosos, vagabundos, que não querem trabalhar. Que não querem sequer ter trabalho algum nesta vida. Gente que não tem responsabilidade com nada. Que não sabe o que é trabalhar duro. Que é vida fácil. Que é vida mansa. Acham que os pais são obrigados a sustentar a terra quando estiverem vivos. Os pais estiverem vivos. Aí sim. Davi sabia tocar harpa, cuidar de ovelhas, era sisudo em palavras, como diz aí o texto. 1 Samuel 16, 18. Um dos jovens respondeu, conheço um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Ele é forte, destemido, guerreiro, mestre nas palavras e de boa aparência. Olha o que diz o texto. E o Senhor está com ele. Talvez um dos pontos principais é esse. E o Senhor está com ele. Como eu sempre digo, meu irmão, se você... Sei que muitos pais eles ficam preocupados com o que o filho vai ser amanhã. Primeira coisa que você tem que ensinar ao seu filho é que ele tema a Deus. Que ele seja servo de Deus. Que ele seja fiel a Deus. Porque se ele for fiel a Deus, você pode ter certeza que ele vai ser um bom filho, ele vai ser um bom marido, ele vai ser um bom patrão ou ele vai ser um bom empregado. Porque se ele não é fiel a Deus, não espere que ele seja fiel a qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. E se não há temor diante dos olhos dele, se ele não teme a Deus, não esquente, não espere outra coisa. Não espere. Nós temos que criar os nossos filhos para a glória de Deus. Isso é ser homem. É começar algo e terminar. Coisa que muitas pessoas têm dificuldade. Talvez você
tenha dificuldade para isso, tenha dificuldade com isso. De começar algo e executar aquela missão e concluir aquela missão. Porque não foi exigido lá atrás isso de você. Não, se você colocou o seu filho para fazer, seja lá o que for, limpar a sujeira do cachorro, em casa tem cachorro, aí eu delego pro meu filho, ele vai fazer isso aí. Eu acompanho, vou vistoriando ele para ver como é que tá. Faça a ronda, né? Faça, execute, ele vai ter que executar. Vai ter que concluir aquela missão. Nós precisamos nos policiar. Porque muitas vezes nós não fomos cobrados. E nesta cultura que nós vivemos, isso é normal. Isso é normal. Mas nós temos que ensiná-los. Olha, você precisa começar algo e você precisa concluir. Começa e termina. Às vezes você é assim, começa um curso e para. Começa um trabalho e logo desanima. Você está transmitindo um valor para o seu filho. Você precisa ensiná-lo a fazer coisas chatas. Eu lembro, há algum tempo, a minha esposa colocou para o meu filho lá macarrão de letrinha, né? Um negócio bem miudinho. Mais alguma coisa lá que eu não lembro o que era. Só que, né, bem agitado, criança agitada, né? 220. Para o fera ficar ali separando o que ela tinha dito, rapaz, parecia que estava matando. Né? A vida é assim, tem que fazer coisa chata. Você pode amar o seu trabalho, mas há coisas que são chatas de fazer. Você pode amar o seu trabalho, mas há coisas difíceis nele. E nem por isso você chuta o balde. Então você precisa também ensinar isso para o seu filho. E se você não tem essa disciplina, você precisa aprender. Não, eu preciso começar algo, eu preciso concluir. Eu preciso finalizá-lo. Isso é desenvolver habilidade. É trabalho duro. É dedicação. É fazer coisas chatas. Isso é desenvolver habilidades. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. A tocar instrumento é para quem tem dom. Pode ser que para quem tenha dom, isso facilite. Mas é para quem é homem de verdade. Para quem é mulher de verdade. Que fala, não, eu vou tocar e Deus vai me dar graça. Aí você deita em cima do teclado, do violão, seja lá o que for. No mínimo 1 hora por dia você busca aprender aqui. No mínimo. Qualquer professor que você for procurar hoje, ele vai falar para você assim, 70% do seu desenvolvimento é você. 30% é do que você aprende comigo. 70% é do que você pratica em sua casa. A vida é assim. Olha, olhamos agora para Davi, agora nós voltamos e olhamos para a nossa juventude de hoje. Nós já vimos as habilidades de Davi. Já vimos as qualidades deste jovem, deste moço. Olhemos agora para a nossa juventude. Qual que é o ápice das habilidades deles? Qual que é o ápice da habilidade deles? Eu procurei até saber qual que é o novo jogo aí, mas eu para essas coisas são uma negação. Eu ia falar em PlayStation 2, que é o que o meu filho tem, mas já é ultrapassado dos ultrapassados, né? Então eu resumi assim. A habilidade da juventude hoje sabe qual que é? É passar num jogo de um videogame. É passar em alguma fase. Ele está no ápice do conhecimento e da habilidade. Essas são as habilidades da nossa juventude. O cara passar num jogo. Passar a fase num jogo. Outros, a habilidades dele é postar fotos nas redes sociais. São narcisistas. Precisam do aplauso dos homens. Precisam que os homens devotem toda a atenção a eles. São mestres. Essas são as habilidades de muitos jovens hoje. Passar uma fase de um jogo e postar fotos nas redes sociais. Veja a habilidade de muitos jovens hoje. Muitos pais até dizem, né? Meus filhos são espertos demais. Aí você pergunta, é mesmo? O que ele faz? Ele sabe mexer no celular. Manja de mexer no celular. Esperto é você que lá atrás levantava cedo e ajudava os seus pais. Isso é ser esperto. Levantava cedo, dava duro e ajudava a pagar as contas da casa. Isso é ser cheio de habilidade. Tudo tem um tempo. Você deve disciplinar isso. Você deve disciplinar isso. Você notou aqui no texto?
quando Davi foi ungido a rei, o que ele estava fazendo? Você prestou atenção no texto? O que Davi estava fazendo? Soltando pipa? Jogando videogame? Não, trabalhando. Trabalhando. É o que a Escritura diz. Ele estava trabalhando. Mas aprendemos totalmente errado com essa cultura. Primeiro, o Salmo 127, verso 4, vai dizer que os filhos são como flechas. Irmão, pense bem. Se hoje o governo já é precário, por mais que a pessoa faça um trabalho com dedicação, eles não podem, por exemplo, nos promover segurança. Por exemplo, aqui em Lorena, não sei, em Guará, na cidade, à noite, por exemplo, na cidade inteira haviam 3 viaturas da polícia para tomar conta de toda a cidade. Então, por mais que o policial fosse executar a sua missão com excelência e por vocação, é impossível para ele. Seria impossível para eles poderem proteger toda aquela cidade. E este é o cenário em muitos lugares. Imagine então na época dos salmistas. Se hoje já é precário, imagine na época dos salmistas. Então é claro, os filhos eram força. E são força, como diz a Escritura. Eles estavam ali e os pais os ensinavam, se necessário fosse, lutar para manter aquela família de pé. Então é isso que nós também temos que ensinar os nossos filhos, a serem fortes. Veja o que o salmista diz no Salmo 144, verso 12. Que na mocidade os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas e as nossas filhas como pedras angulares e lavradas num palácio. Eu sei que pedra angular para nós hoje parece que fica meio distante. Mas trazendo para os nossos dias como um alicerce. Você está entendendo o que o salmista está dizendo? Que os nossos filhos na mocidade, não é para ficar perdendo tempo. Que as nossas filhas na mocidade possam ser como um alicerce seguro para os lares. É assim que nós temos que criar os nossos filhos. É assim que você precisa criar as suas filhas. Que de fato elas sejam um alicerce. Tenham uma base sólida. Para ajudar, para auxiliar em casa. Não é? É que hoje as pessoas já se casam pensando em se divorciar, não é? Se não der certo, eu volto para a casa da mamãe. Se não der certo, eu volto para a casa do papai. Existe essa possibilidade. Nós precisamos ensiná-los. Talvez essa seja uma luta que você tenha que travar dentro de si mesmo. Eu preciso me posicionar. Muitos criam seus filhos com base nesta cultura de eterna Disneyland, onde não se pode exigir nada deles. Mas isso terá uma consequência. Nós já temos visto. Quantos jovens? O índice aí, suicídio já é o segundo maior aí em mortes, né? No meio dos jovens. Os jovens, aí um índice maior de suicídio, os jovens estão em segundo lugar. O que a Escritura diz? Aqueles que deveriam estar em completo vigor estão caindo. Aqueles que deveriam estar fortes, firmados, estão se prostrando. Você acha mesmo? Se você cria o seu filho nessa eterna Disneyland, isso terá uma consequência. Se ele não tem uma disciplina, se ele não sabe o que é um trabalho, isso vai influenciar a vida dele. Você acha mesmo que se você cria o seu filho nessa eterna Disneylândia, como talvez você possa ter sido criado, você acha mesmo que isso não vai ter consequência? Claro que terá. Você vai ficar surpreso quando ele desejar ir para a balada, escolher a balada? Você acha mesmo? Isso não deveria te deixar surpreso. Porque afinal de contas você o ensinou a vida inteira que a vida é só curtição, que a vida é só alegria. Não precisamos esquentar a cabeça com nada, vamos viver o hoje. E ponto final. Então quando ele escolher uma balada, é óbvio que você não deveria ficar surpreso. Porque pense bem, se você começou a trabalhar desde cedo, você não tinha tempo para ficar pensando bobeira, não. Você não tinha tempo para ficar lá, vou encher o caneco lá no bar do Zé. Não, você não tinha tempo para isso. Você não tinha. Não tinha tempo para ficar perder com bobeira. Se você cria o seu filho nessa eterna Disneylândia, isso vai influenciar a igreja que ele vai congregar, sabia? Porque se você ensina ele que a vida é só alegria, que ele tem que fazer só o que ele gosta, meu irmão, isso influencia tudo a vida dele.
Se ele tem que fazer só o que é confortável a ele, imagine quando ele chegar no casamento. Que as coisas não estão bem do jeito que ele quer se sentir bem. A vida inteira a mamãe com o papai diz que ele tem que se sentir bem. Tudo que ele for fazer, ele precisa se sentir bem. Chega no casamento, um dia o negócio está lá, de perna para o ar. O que ele vai fazer? Eu não preciso ficar aqui. Posso ir embora? Afinal de contas, papai e mamãe disse isso. Olha a implicação. No trabalho, você acha que ele vai ficar? Não, isso é desconforto. Isso não é gostoso. Vou embora. Não precisa aguentar isso. Na igreja, a mesma coisa. Se você o criou numa eterna Disneylândia, você acha que ele vai ficar numa igreja bíblica, onde muitas vezes ele vai ter que ouvir assuntos difíceis? Que ele não vai chegar, ele vai ter tudo mastigadinho, como uma papinha dada na boca dele? Ele precisa entrar, quebrar a cabeça, orar, se prostrar diante do Senhor. Muitas vezes ter que lutar contra si mesmo. Você acha que ele vai querer isso? Ouvir um sermão de verdade? Um sermão bíblico? Não, ele não vai querer isso. Ele vai querer um local onde tem um culto extremamente raso, superficial, com muita música. Um pastor com um cabelo maneiro, com uma calça bem apertada. É isso que ele vai querer. Onde se apagam todas as luzes. Alguns chegaram a um absurdo, inclusive de chegar a dizer que não pode nem falar que é uma igreja. Você convida o cara e diz que o prédio era uma boate. Agora, não precisa falar que é igreja, não. Nós mantemos a mesma estrutura para que as pessoas se sintam à vontade. Olha o absurdo que nós chegamos. Olha o ponto que nós chegamos. Talvez isso também explique grande parte dos adeptos aí ao socialismo. Né? Porque no nosso país todo mundo é vítima. Né? O vagabundo é vítima. O vagabundo é vítima no nosso país. Olha a praga. Olha a miséria que nós chegamos. Talvez isso também explique muito disso. Porque se os nossos filhos não forem ensinados desde cedo a trabalhar duro, você acha que quando eles chegarem na vida adulta, você acha que eles vão querer trabalhar duro? Não deram duro na juventude, mas querem o dinheiro daqueles que deram duro. É isso que nós vemos no nosso país, né? Aí o camarada, ele não faz por merecer, aí ele quer desmerecer o feito do outro, para que ele se sinta bem. Você se lembra aqui no estado do Rio? O camarada, o vagabundo, se sentiu oprimido, porque o médico estava com uma bicicleta cara. Ele se sentiu uma vítima, oprimido pela sociedade. Esse é o mundo que nós vivemos. Por isso que hoje nós temos aí um monte de gente preguiçosa, que quer dinheiro, quer salário, mas não quer trabalho, não. O bicho não está disposto a quebrar a cabeça, não. Não está disposto a suar nada, não. Como eu disse, muitos falam que é apenas da classe pastoral. Não, esse é o problema do homem, do ser humano. Por isso que muitos, quando chegam, desistem já, logo de cara, do primeiro emprego. Porque, na final de contas, na infância, ele aprendeu que a vida era só diversão. Quantas vezes já ouvi isso? Na época eu trabalhava ali no Grau. Quantas vezes ouvi a pessoa chegar, não, eu não aceito que ninguém fale assim comigo. Nem meu pai fala assim comigo. O resultado é ficar sem emprego. E se não pode ouvir um não, se não pode ser disciplinado, se nunca teve limite. E se o seu filho não te respeita, você acha que ele vai respeitar quem? Por isso que nós temos hoje isso, essa bagunça. Não é? Se o filho não respeita o pai, ele não vai respeitar um professor, ele não vai respeitar uma autoridade. Então já começa dentro dos nossos lares. Eles precisam aprender. Eles precisam aprender. E aí é o meu segundo ponto. Davi era submisso aos mais velhos. Davi, diante da ordem de seu pai, ele diz, sim, Senhor. É isso que Davi diz. Sim, Senhor. Hoje, os jovens, diante da ordem de seu pai, o que eles dizem? Ah, pai. Na melhor das hipóteses é isso. Ah, pai. Porque eles não sabem o peso que isso tem. Eles não sabem. Você não pode aceitar que o seu filho fale com você de qualquer maneira. O seu filho não pode se dirigir a você de qualquer maneira. Sei que a modinha hoje é, né? Você precisa baixar, falar olho no olho com o seu filho. De igual para igual.
Nunca seu filho vai falar com você de igual para igual. Não importa quantos anos ele tenha. Não importa se ele mora em sua casa. Não importa se ele tenha barba. Não importa se ele tem 20, 30, 40 anos. Se ele mora debaixo do seu lar, debaixo do seu teto, come a comida que você coloca na mesa. E não importa se ele te ajude dentro de casa. Ou ele respeita as normas da casa ou ele vai embora. É simples assim. Você precisa encarar isso com sinceridade. Você precisa encarar isso como algo extremamente importante, porque Deus leva a sério a questão da autoridade. E se você quer realmente que a bênção de Deus esteja sobre os seus filhos, ensine-os a te respeitar. Eles precisam te obedecer. Eu não aceito mesmo, meu filho vem me chamar de você. Sou amiguinho dele de escola. Sou coleguinha dele de rua, para me tratar de qualquer maneira. Não aceito. Você também não pode aceitar. Que hoje virou moderno, né? Você chama o pai de velho, de mano, de tudo quanto é coisa, menos de sim, senhor. Não há respeito algum. Por isso, meu irmão, não importa quantos anos seus filhos têm. Eles precisam aprender isso. Eles precisam. Eu sempre dou o exemplo do meu pai aqui. Na época eu já trabalhava lá no Grau, ajudava financeiramente em casa, contribuía. Estava acho que mais ou menos com uns 20 anos. Aí eu trabalhava à noite, virava das 6 da tarde, das 5:30 da tarde às 6:30 da manhã. Aí tem dia que você tá meio assim, né? Meio que não tá legal, né? Aí nesse dia eu não tava muito legal, mas acho que meu pai não tava mais... Tava pior do que eu nesse dia. Aí eu levantei, quase na hora já de trabalhar. Aí eu não sei que fightzinho que deu ali no meio do caminho. Eu lembro até hoje, ele estava na sala, indo pra sala, eu indo pro corredor pra tomar banho. Aí ele falou alguma coisa, eu retruquei com ele. Falei mais alto. Meu irmão, na mesma hora. Teve saída não. Na hora ele já aumentou o tom de voz e a única coisa que ele falou pra mim foi o seguinte, ó, bicho, aqui a casa é minha, quem manda aqui sou eu, não tá bom pra você, junta suas coisas e vai embora. Simples. E como eu sempre digo, ponto final da história. O que eu fiz? Você acha que fui bobo? Fiquei o rabinho no vão das pernas, pedi desculpa, tomei banho e fui trabalhar pianinho. De boa. Pra mim foi ótimo. Pra mim foi ótimo. Então nós precisamos ensinar isso. Deus leva a sério a questão da autoridade. Já preguei sobre isso aqui. Já preguei, Deus leva a sério. Meu irmão, Davi tinha respeito até por Saul, um cara endemoniado, que queria matá-lo. Se você conhece a história, Davi ele cortou as vestes ali, um pedacinho. Depois ele ficou com o coração pesado de ter feito aquilo. Coração extremamente pesado. 1 Pedro 3,6 diz que Sara obedeceu ao marido, chamando ele de Senhor. Os irmãos não precisa chamar não, Senhor, né? Só em casa, né? Às vezes está em casa, vai limpar, a mulher vai limpar o chão, o que ela fala? O senhor vai ficar passando para lá e para cá? Minha esposa fala isso para mim. O senhor vai ficar passando para lá e para cá? Aí você vai pisar de novo no chão, mas só vai entrar com o pé na cabeça. Como é que eu vou entrar em casa se você... Tem jeito, tem que entrar com os pés no chão, filho. Senão não vai. Só que hoje, a submissão é sinal de fraqueza. Para muitos, é sinal de fraqueza. Respeitar aqueles que vieram antes de nós é humilhação. Olha o absurdo que nós chegamos. Sinal de crescimento hoje é um desligamento total dos mais velhos. Meu irmão, nós precisamos ouvir aqueles que vieram antes de nós. Nós precisamos ouvir aqueles que são mais experientes do que nós. Talvez a pessoa ela pode ser mais madura que você em algo. Você deve ouvi-la. Às vezes eu ouço pais dizendo, meu filho é extremamente maduro. Aí eu pergunto, ele já falou que ele é tolo? Ele já reconheceu isso? Que ele é imaturo? Que ele precisa ouvir os mais... não, pastor. Não, então ele não é maduro. Não é maduro. Para ser maduro, ser homem de verdade, ser mulher de verdade, em primeiro lugar, reconhecer a sua imaturidade. Por isso eu preciso ouvir os mais velhos. Moleques acham que sabem de tudo. Moleques não precisam ouvir ninguém. São os donos da verdade. Nem sabem o que é perder alguém que ama, mas acham que sabem de tudo. Nós vemos isso hoje, por exemplo, com as redes sociais, não é? Você pode discordar de mim, de qualquer outro pastor. Não tem nenhum problema você discordar. Mas seja homem de verdade. Seja homem. Não se dirija às pessoas de qualquer maneira. Não fale qualquer palavra. Você deve respeitar as pessoas. Como um jovem uma vez foi falar de um pastor,
mais de 30, 40 anos de ministério. De ministério. Uma vida íntegra nesses 30, 40 anos de ministério. O cara foi falar com o pastor de qualquer maneira. Dirigiu comentários na internet de qualquer maneira. Ah, pastor, você está idolatrando o pastor? Claro que não. Você tem que ter um mínimo de respeito. Talvez o que o cara fez nos anos que ele tenha de ministério, você tem de idade. O que ele fez em prol do reino de Deus, você nem sonha em fazer. Então deveríamos, baixar um pouquinho a nossa crista. E sim, podemos discordar. Olhe para Jesus. 30 anos de Jesus, resumidos em 2 lições. Você se lembra? 30 anos de Jesus resumido em 2 lições. Que ele conhecia, sabia a lei de Deus. E diz o texto que ele em tudo lhes era submisso. Ele era submisso aos seus pais. 30 anos, resumido em 2 frases. 2 lições. Conhecia a lei de Deus e era submisso aos seus pais. Maior milagre do que conter, subjugar o diabo, era se submeter a Maria naquele momento. E para a gente encerrar, Davi não se fazia de vítima. Ele não era vítima do coitadismo, como nós vemos hoje. Nós fomos influenciados por cultura marxista, socialista, como nós já vimos aqui. Onde nós sempre somos levados a nos enxergar como vítimas, não é? Isso está dentro de nós, desde lá de Adão. Eles pecaram. O que Adão disse para Deus? A mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa é do Senhor. Ou de Eva. Aí o Senhor escolhe. Menos minha. Eu estava de boa, estava tranquilo, o Senhor deu Eva. Aconteceu isso aí. Então, vê aí qual dos dois fica com a culpa. Menos eu. Nós somos assim. Não assumimos as nossas culpas. Temos dificuldade de assumir os nossos erros. Por que há muitas brigas nos relacionamentos? É justamente porque nenhum dos dois estão errado. Os dois estão certos. Ninguém precisa mudar. Ou seja, ninguém assume o erro dentro daquela relação. Até o vagabundo é feito vítima da sociedade. Imagine se Davi fosse seguir os valores como da nossa cultura. Davi tinha motivos, pastor, para isso? Tinha. O pai se esqueceu dele. Imagine. Seu pai esqueceu de você na hora da contagem. Imagine. Você tem lá 2, 3, 4 filhos. Vai chegar alguém para dar um presente. Você esquece de um? Brincadeira, né? É brincadeira. Você olha, o irmão dele o desprezou. Acompanhe comigo aí no texto. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: por que vieste para cá e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Está vendo o desprezo dele? Cara, o que você está fazendo aqui? Você é moço. Por que você não ficou cuidando daquelas poucas ovelhas lá? O servicinho seu é insignificante. Olha, e ele ainda disse: eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha. A resposta de Davi. Davi respondeu: que fiz eu agora? Não posso nem conversar? Davi queria saber o que era o prêmio. Se eu derrubar esse gigante e ganhar essa batalha, o que eu vou ganhar aí? Fala aí, me conta aí. Verso 30. Então se voltou para o outro e repetiu as suas perguntas. E o povo lhe respondeu como da primeira vez. Golias desprezou Davi. 1 Samuel 17:41. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, com um escudeiro à sua frente. Quando olhou e viu Davi, jovem, ruivo e de boa aparência, o filisteu o desprezou. Cara desse. Boa, carinha bonitinha. Você acha que esse camarada vai aguentar alguma coisa? Ele desprezou. Saul tentou matá-lo e o perseguiu por muito tempo. E aí, você vê alguma vez Davi chorando pelos cantos? Lambendo as feridas? Dizendo: Senhor, atrasou a minha vida. Senhor, olha que tanto, o tamanho das minhas dificuldades. Você não vê Davi reclamando pelos cantos, chorando as pitangas, não. Tinha tudo para se considerar uma vítima. Ser um coitadinho, um rato pelado no meio do mato, sem nada. Tinha tudo para ser isso. Mas diz o texto que ele chorou até pela morte de Saul. Davi tinha muitos problemas, mas não tinha autoestima baixa. Não.
Tinha muitas dificuldades, muitas angústias, mas esse problema ele não tinha. Ficar chorando pelos cantos? Não. Muito desprezo, mas ele não andava cabisbaixo. Davi não gaguejou diante de seu irmão crítico. Davi não gaguejou diante do rei, nem diante de Golias. Foi firme, foi forte, foi corajoso. Davi era corajoso. Enquanto todos corriam do gigante, ele correu contra para afrontar o gigante, como diz o texto. Quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam deles apavorados. Olha o cenário com Davi. Quando o filisteu se levantou e se aproximou para se defrontar com Davi, este foi correndo, este quem? Davi, foi correndo para o combate, para enfrentar o filisteu. Duas coisas aqui. O que explica esta coragem de Davi? Mesmo diante dessas dificuldades que ele enfrentou. O que explica essa força, essa coragem de Davi, mesmo diante dessas dificuldades? Duas coisas podem explicar isso. Conhecer o amor de Deus e a soberania de Deus. Quando você conhece o amor de Deus e a soberania de Deus, você não precisa se vitimizar. Você não precisa ficar chorando pelos cantos. Porque você sabe que Deus está no controle da sua vida. Você sabe que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Que não há nada que passa desapercebido dos olhos do Senhor. Que a sua vida está nas mãos de Deus. Essas duas coisas podem explicar. Porque, meu irmão, se Deus transformou a cruz, que era um lugar de dor, de humilhação, de vergonha, hoje nós olhamos para a cruz e nós nos alegramos. Exaltamos a Deus por aquilo que Ele fez. Como Paulo diz, todas as coisas colaboram, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para a gente encerrar, meu irmão, eu não estou diminuindo, em hipótese alguma, as suas dores ou os seus sofrimentos. Eu não estou aqui para desprezar os seus sofrimentos, mas eu estou aqui para te convidar a, em nome de Jesus, você se prostrar diante do Senhor, olhar para Ele, crer nele, olhar para a sua vida, olhar para a criação de seus filhos, olhar para a sua existência. Se ela não está conforme as Escrituras, você se arrepender dos seus pecados e falar: Senhor, dá graça. Me fortalece, Senhor. Me transforma, para que eu possa realmente viver para a Tua glória, ensinar os meus filhos a viverem para a Tua glória. Transforma a minha vida, pois Ele pode transformar. Eu não posso garantir que todos vocês que estão aqui serão como Davi, se assentarão num trono, serão presidentes, pessoas de destaques nesta sociedade. Mas uma coisa eu posso garantir para você: que o Deus que foi fiel, que manteve Davi, é o mesmo Deus que é fiel e que nos mantém de pé, tem cuidado de nós, que nos sustenta, e tem cuidado da sua igreja. É esse Deus. Por isso, lembre-se, nós somos filhos de Deus. Nós não somos essa coisa molenga que querem nos fazer acreditar que somos. O Espírito de Deus habita dentro de nós. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Nós não fomos feitos de cristal. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Por isso, meu irmão, nós podemos fazer muito mais do que nós temos feito. Nós não precisamos andar como andamos talvez até agora. Nós podemos fazer muito mais. E por isso, nós podemos e devemos criar os nossos filhos para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça e nos fortaleça a cada dia.